Uma dúvida que é muito comum na cirurgia é quanto tempo depois da cirurgia de prótese de quadril eu estou pronto para poder ficar 100%. E é essa aqui que vai ser como se fosse uma aulinha que eu vou falar para vocês agora. Tá? A prótese de quadril, que é uma cirurgia que ela é revolucionária em relação a tratamento de dor e limitação, principalmente para pacientes que têm artrose de quadril, que quando você está aqui me assistindo, significa que você tem dor no quadril, ou tem alguém que você conhece que tenha dor no quadril, artrose de quadril, algum problema. Normalmente, quando você tem uma artrose de quadril e precisa fazer a cirurgia de prótese de quadril, a primeira dúvida que você tem é quanto tempo eu vou demorar para poder voltar a ter uma vida normal, para poder fazer de tudo. E essa dúvida que você tem é uma dúvida muito, muito importante, porque como você vai se submeter a uma cirurgia em que você não sabe quanto tempo depois você vai estar disponível para poder fazer suas atividades novamente. E essa é uma dúvida que eu queria tirar aqui para vocês. Porque grande parte das vezes, o paciente que faz uma cirurgia de prótese de quadril, ele recebe uma informação errada. Ele diz que uma pessoa disse que ficou 30 dias deitado, 60 dias com o andador, 90 dias para conseguir fazer qualquer tipo de atividade. E não é isso. A prótese de quadril hoje é uma cirurgia em que a gente tem uma recuperação muito rápida. Grande parte das vezes, o paciente com menos de 2 semanas já consegue soltar o andador. Então, eu vou deixar aqui uma lista para vocês de quais são os marcos que a gente precisa entender que são os marcos que interferem na cirurgia. Primeira coisa. Você faz a cirurgia hoje. Vamos supor que a cirurgia está agendada para hoje. Segunda-feira, dia 27 de janeiro. Eu te opero hoje. Entre 6 e 8 horas depois da cirurgia, eu te coloco em pé, já para poder trocar passo, para poder caminhar. E é isso mesmo que a gente precisa. A gente precisa que você comece a caminhar o mais rápido possível. Isso é o que a gente chama de protocolo ERAS, que é um protocolo que inicialmente foi desenvolvido para a cirurgia da gastro e da prócto, mas que é um protocolo de anestesia e de preparo do paciente para que o paciente consiga ter uma recuperação mais rápida e o retorno mais rápido para casa. Então a gente começa com uma cirurgia em que você tem uma mobilização rápida, eu te coloco para andar entre 6 e 8 horas depois da cirurgia. Tá? Você interna hoje, amanhã cedo está indo embora para casa, já caminhando, completamente sem dor, tá? E com a capacidade de fazer suas atividades. E a partir do momento que eu faço a sua cirurgia, no outro dia de manhã já vem uma equipe de fisioterapia para iniciar uma fisioterapia dentro do próprio hospital. Você já faz uma primeira fisioterapia para ganho de amplitude de movimento, para orientar como sobe, desce da cama, como que sai, como que caminha, como que deambula, e você já começa a andar já nesse primeiro dia. Tá? Vai embora para casa e continua o protocolo de fisioterapia. Vai ser feita fisioterapia durante todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana, até completar 2 semanas. Nessas 2 semanas, eu vou te ver novamente no consultório. Seja para poder avaliar curativo, seja para poder tirar pontos, quando a cirurgia é feita através de pontos. Tá? E com isso, na maioria das vezes, o paciente chega com 2 semanas dentro do consultório e ele já soltou o andador. Já está andando com as próprias pernas, sem precisar carregar um andador, sem precisar de nenhum dispositivo de auxílio na hora da marcha. Ah, mas doutor Murilo, isso não pode levar a algum problema? Calma. Se o paciente tem a capacidade e junto da equipe de fisioterapia a gente consegue entender que você consegue andar e você não anda sentindo dor, você não anda mancando, não anda com dificuldades, a gente tira o seu andador. Agora, se nessa evolução a gente percebe que você tem alguma dificuldade, seja porque tem dor, seja porque ainda tem alguma limitação, a gente mantém o uso do dispositivo. Então, isso é muito pessoal, isso é muito particular. Cada pessoa tem uma característica diferente. E nesse caso, a gente vai definir qual é a sua melhor característica, porque você vai estar sendo acompanhada de perto por mim. Tá? Depois de 2 semanas com esses pontos retirados, se você trabalha em escritório, está se sentindo bem, confortável, você não pega peso, não precisa andar longas distâncias, não precisa subir muita escada, eu já consigo autorizar seu retorno para as atividades de trabalho. Você consegue já voltar para o trabalho, consegue trabalhar em escritório, já consegue trabalhar em comércio. O que eu não autorizo? Não é que eu não autorizo, o que eu não sugiro? Que você volte para uma atividade que você precisa de fazer muito esforço. Por exemplo, você trabalha carregando peso, você trabalha em estoque, e com isso você precisa pegar peso
talvez não seja a melhor opção você voltar para o trabalho nesse momento. Então, sugiro que você volte depois de você estar recuperado. A fisioterapia vai ser feita durante 2 meses, mais ou menos, quando você completa aí entre 6 e 8 semanas. Com 8 semanas, a gente já entende que começou a fazer a osteointegração. O que é isso? É quando a prótese gruda no osso. E a partir do momento que essa prótese gruda no osso, ela já não solta mais quando você faz uma carga muito intensa, movimentos muito intensos. Então, nessa hora, o que a gente vai fazer? A gente vai indicar uma atividade de fortalecimento mais intensa. Uma academia de musculação, um pilates, alguma atividade em que você tenha que fazer um fortalecimento mais adequado. E com isso, você ganha cada vez mais força e muito provavelmente dentro de 3 a 4 meses você já tem uma capacidade na perna operada igual ou maior do que na outra perna. Então, quando os pacientes me perguntam quanto tempo eu demoro para poder fazer a recuperação de uma cirurgia de prótese de quadril, eu sempre digo, depende o que é recuperação para você. Porque se a recuperação para você for andar, você vai andar cerca de 6 horas depois. Se a recuperação para você for trabalhar, se você trabalha em atividades que você não tenha que fazer esforço pegar peso, 2 a 3 semanas. Que você tenha que fazer esforço pegar peso, 2 meses. Se o seu recuperar for ir para uma academia, 2 meses. Se o seu recuperar for ter a mesma força ou mais força do que o outro lado, 4 meses. Então, existem esses marcos que a gente deve seguir. E eu espero que com essa explicação você tenha entendido que a recuperação da cirurgia de prótese de quadril, na verdade, ela depende de muitos fatores, mas que, seguindo o critério de comparação, ela tem mais ou menos essas direções, esse tempo necessário. Ok? Então, mais uma vez aqui, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Não se esqueça de apertar o joinha, dar o like aqui na live. Você vem aqui no joinha que está logo abaixo da tela.